Olá! O ex-vereador Miguel Moreira ocupou uma cadeira no Legislativo de Valinhos por 2 períodos, de 1977 a 1982, e na sequência, até 1988. Proveniente de família humilde, teve e ainda tem uma vida de trabalho. Ele foi proprietário e fundador da empresa de ônibus Transmimo, atualmente com seus filhos. Além de ex-vereador, foi motorista, taxista e amigo do ex-prefeito Luiz Bisotto. Vamos ver se os dois ainda conversam sobre política até hoje. Boa tarde, seu Boa Miguel. tarde. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Também contente de ser lembrado por vocês, né, da imprensa. Ah, e aí, sua amizade com o ex-prefeito Luiz Bisotto ainda existe? Tivemos, né, porque no começo eu trabalhava na Gessilever e ele me convidou para mim se eu queria ser candidato a vereador. Quando que eu não tinha, jamais pensava nisso, não tinha conhecimento de nada. Mas ele conhecendo minha qualidade, a minha popularidade como taxista, motorista na Gessilever, ele achou que eu teria condições de candidatar e ser eleito. E eu topei a parada, e ele deu todo o apoio necessário. Foi uma pessoa, diretrizes na minha vida, entende? Foi um segundo pai. Depois os meus filhos, sempre nos orientava, uma coisa certa ou errada, sempre levando para o bom, para o lado do bom, do bem. Isso aí que guardo ele para a eternidade comigo, esse nome de Luiz Bisotto, que é um grande amigo meu. E até hoje vocês conversam sobre política? Não, política nem não conversamos mais, relembramos do nosso passado. Mas todo ano ele liga para mim no dia do meu aniversário, nunca esquece. Então são coisas que marcam muito na vida das pessoas. Ele foi fundamental então para o senhor entrar para a vida política? Foi ele que fez o convite e deu todo o apoio. E naquela época a situação era difícil, gastar materiais de propaganda não existia. Eu me lembro que o Ademar de Barro, e eu e o Luiz fizemos umas reportagens, foi feito aí bastante propaganda. Então posso dizer com todas as letras que eu fui eleito sem gastar dinheiro nenhum em política. Que não seria o caso de hoje, parece que as coisas são diferentes, mas enfim, não tenho conhecimento, também não vou falar aquilo que eu não tenho certeza. Né? E depois a Transmimo, o senhor que foi o fundador da empresa? Ela foi fundada em 1979. Eu trabalhava na Gessilever, né? Nisso eu comprei perua táxi, comecei a trabalhar. E a popularidade foi aumentando, cada vez mais, aumentando uma perua, 2 peruas, fazer viagem. Aquele tempo podia viajar com um Kombi. Hoje não, hoje a lei proíbe, né? E aí nós começamos com o primeiro ônibus, 1, 2, 3, e hoje, graças a Deus, a empresa cresceram muito, a mão dos meus filhos, seguiram o rastro do pai, né? E estão de parabéns, meus filhos, todos os 3 filhos homens, né? Trabalham com a empresa, cada um tem a sua empresa. Eu agradeço muito. E por que esse nome, Transmimo? Mimo, porque eu queria fazer uma maneira de divulgar o meu nome, Mimo. Então, transportadora, né? Mimos, Transporte Miguel Moreira, para uma maneira de divulgar o nome. Nessa época também era político, queria misturar uma coisa com outra. E deu certo, está dando certo, graças a Deus. O senhor teve uma infância humilde na cidade de Tuiuti, lá na região Bragantina, né? Conta um pouco dos seus familiares, como o senhor chegou a Valinhos. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos. Entende? Meu irmão mais velho, que faleceu um mês atrás, aqui em Valinhos, Vicente Moreira, ele tinha 18 anos. Nós éramos 6 irmãos e minha mãe 7. Então ele com 18 anos, eu com 2 anos, foi naquela época uma vida muito sofrida, muito. Então de fato ficar sem comer é muito normal. E o que comia, quando comia, era coisas. Muitas vezes eu me recordo, eu ia na casa do vizinho para ganhar um pratinho de comida. Mas sempre unida a família, com grande dificuldade, sem cultura, ninguém sabia ler, escrever, nada. Tudo isso, as dificuldades, não sabia se desenvolver, sair à procura de um lugar diferente. Então fica tudo mutuado.
foi sofrido. Aí depois, fui crescendo, a minha meninice, eu fui para a escola. Mas eu entrei na escola com 10 anos. Com 10 anos eu não tinha nem registro. Entende? E quanto que naquele tempo as coisas eram atrasadas, né, no lugar que nós vivíamos. Aí os vizinhos da fazenda, a colônia, falaram, Miguel é um menino esperto, porque vocês não põem na escola. Aí esse meu irmão, coitado, combinamos, eu, ele e minha mãe, saímos da fazenda Bonfim, que é o município de Campinas, fomos para Tuiuti. Nós andamos o dia todo, saímos cedo, chegamos à tarde, dormimos na casa de um conhecido, para no outro dia cuidar de tirar o registro, entende? Aí tirei o registro, fui para a escola, e com 4 anos eu tirei o diploma primário, né? Que seria a primeira série, que seria. E aí fui ficando mocinho, trabalhando na fazenda, na enxada, né? Carpindo café, plantando, tudo serviço da agricultura, fiz um pouco de tudo. Mas já com 18, 19 anos, eu já achei que eu tinha que seguir rumos diferentes. Meus irmãos não tinham condições nem de sair, porque ninguém, quando não tem estudo, não tem profissão, quem vem trazer para a cidade? Ninguém vai trazer. Pode gostar, querer bem a pessoa, mas eles lá e a pessoa aqui, né? Então eu achei que eu deveria sair, como caçudo, que eu ia à procura de uma melhora para a família. Me lembro muito bem que eu saí chorando e minha mãe ficou chorando. Recomendou tanto para mim não me envolver em maus caminhos. Se hoje existe tudo isso que nós estamos vendo, sempre existiu, né? Minha mãe recomendou tanto, eu falei, mãe, eu vou sair à procura de nossa melhor. Um dia eu venho te buscar. E tudo deu certo. Deus estava na minha vida, como está até o dia de hoje. E estará sempre. E o senhor veio para Valinhos, então? Vim para Valinhos, saí chorando. Eu não vim aqui em Valinhos, até de servente de pedreiro demorou uma semana, eu arrumei serviço de servente de pedreiro. Então hoje não sou professor, não posso orientar essa juventude mais nova, o caminho de um sucesso, o que é o caminho do bem, o que é o caminho do mal. É trabalhar. É trabalhar, ser honesto, não se envolver em más companhia, não ir atrás de bagunças, que isso aí nunca deu resultado para ninguém. Até hoje eu não vi alguém que vai bagunçar por aí e dizer que ele teve sucesso. Ao contrário, ele vai até o Arthur, ele volta e volta amargamente arrependido. Então tudo isso, Deus me abençoou, Deus me segurou na mão, não deixou eu pagando pensão, não deixou trilhar por caminhos errados. Estive junto. E depois o senhor depois, pegou com muito seus sacrifício, familiares? comprei um terreno ali na Rua José Peciota e abri com 19 anos, abri o alicerce. Não tinha dinheiro para começar a casa, então tinha umas vigas de concreto, a Gisleve jogava fora, e eu pedia para ela lá, eu abria a valeta, também não era com concreto, punha a viga e enchia para não pender, enchia com terra por baixo. Essa casa existe até hoje, a Rua José Peciota, 389. Ali foi o nosso sucesso, ali estava a nossa bênção, como está até o dia de hoje, ali nasceram meus 4 filhos. Eu estou aqui dizendo, Deus é bom na minha vida. E aí seus familiares vieram também para Valinhos? Sim, depois eu construí 3 cômodos, sem reboque, sem nada. Eu não tinha dinheiro para pôr padrão de luz, de água. Eu emprestava do vizinho com borracha, eu fui correndo buscar minha mãe e meu irmão. Passavam uma dificuldade tão grande numa fazenda aí perto de Itatiba. Mas teve outro problema. Meu irmão, Amaro Moreira, também é falecido, ficou viúvo e tinha 4 crianças. E quando fui buscar minha mãe e meu irmão, Vicente, que era o mais velho, que eu falo para todo mundo que é meu irmão pai, eu convidei esse Amaro. Falei, Amaro, você não quer morar em Valinhos com nós? A casa é pequena, mas não é de um jeito. Ele olhou assustado. Ele falou assim, Miguel, você faz isso comigo? Foi fácil. Se não é passar bem, Amaro, nós vamos passar tudo junto. Mas se não for passar mal, nós vamos passar tudo junto. Tá certo. Não, fique à vontade. Né? Mas Deus, quando Deus está na vida, ninguém segura, né? Foi muito sucesso. Consegui colocar ele na Gessileve, ele aposentou. O outro mais velho, o Vicente, pôs em construtora na Gessileve, que ele não tinha condições de fazer
ficha, nada, não sabia escrever nada. Então, arrumei em construtora. Depois, com o passar dos tempos, colocamos ele também na prefeitura, e onde ele aposentou, e agora há um mês, Deus levou para a eternidade. E o senhor foi taxista por muito tempo, Nas horas de folga. Trabalhava na GSI de dia, de noite eu ficava no táxi. Se trabalhava na GSI de noite, de dia eu estava no táxi. Mas fui uma pessoa muito popular, porque a gente teria uma vida sofrida. E quem procura táxi são pessoas que não têm dinheiro. São pessoas do sítio, de chácara, pessoas que lutam. Então, sempre convivi com essas pessoas. Mesmo se eu fui eleito vereador, foram essas pessoas que votaram em mim. Pela boas amizades que a gente tinha, era o ponto de vista da gente ser eleito, porque eu não fui pessoa de um palanque, falar, promessa. Jamais faria promessa. Hoje, se eu fosse um político, por exemplo, não ia fazer promessa. Hoje, todos os políticos, não os antigos, os novos, saúde, educação e segurança, né, sabem que não é verdade. Por exemplo, se eu fosse político, eu não falava essas três coisas. Que eu ia lutar, trabalhar pelo povo, mas isso aí não. Porque uma política não fala em segurança. O que o vereador faz? Indicação. O prefeito não consegue, o vereador muito menos. Vai atrás do governador. O governador depende do governo federal. Como que você vai conseguir tudo? Então fazer promessa bem palanque? Fica difícil. Mas existe aquele povo que acredita, mas nem todos. O povo hoje abriu muito a mente politicamente, né? Então os políticos têm que analisar muito essas coisas, porque mudou muito, né? Então isso é uma experiência da vida que a gente tem, né? E que carro que o senhor tinha na época para trabalhar de taxista? Que carro? Era uma Kombi. Ah, uma Kombi. Essa Kombi viajou quase pelo Brasil todo. Praia, né? Eu trabalhava na GSI, tinha uma facilidade de convidar as moças, né? Encher as moças passageiros e levar para Santos. Aí comprei uma máquina, nessa época ainda eu estava construindo, terminando a minha casa, né? Via com o pessoal lá na praia, tirava foto das passageiras amigas e ganhava um dinheiro. O que eu fiz? Imediatamente comprei uma máquina e tudo que o pessoal fazia eu fiz. Então eu ganhava o dinheiro nas fotos que dava para me pagar gasolina de ida e volta e o meu frete saía tranquilo, limpo para mim, né? E com isso, Deus preparou o casamento, né? O casamento também já faz 48 anos. Aí o senhor anos. casou com uma valinhense? Não, minha esposa veio de Votuporanga. Eu conheci ela aqui em Valinhos, né? Veio de mudança para cá, com uns 15 dias que ela estava aqui, me falaram que tinha uma moça muito bonita, eu queria conhecer. Naquela época a gente era bom de papo, né? Então chegamos, deu certo, e Deus abençoou também. E como ela se chama? Laura Prodóximo Moreira. E o senhor tem 4 filhos, então? Eu tenho 3 filhos e uma filha, posso dizer, é uma bênção. Como eles se chamam? O mais velho é Cláudio Roberto Moreira, o segundo é Júnior, né, que é Miguel Moreira Júnior, Débora Moreira e Gustavo Moreira. E aí forma-se a família Moreira. O senhor parece ter uma família muito unida, é isso mesmo? Graças a Deus. O maior orgulho que eu tenho, que da bênção que Deus me dá, meus filhos nunca tiveram problema, não foi envolvido com nada, você está entendendo? E todo domingo, todo fim de semana, estamos juntos em casa, quando não no meio da semana. Então, para os pais, essa é uma grande dádiva de Deus, porque nem sempre que você está comendo é tudo para você. Porque às vezes tem de tudo ali, mas seus filhos estão distantes, tão longe. Mas quando você está rodeado dos seus filhos, filha, nora, genro, neto, para os pais isso é uma grande felicidade. É o caminhar da vida, né, que a gente começa, vai terminando. Minha estrada, né, já percorri bastante a estrada da vida, mas ainda o que me resta, quero que Deus me abençoe de continuar sempre desta maneira. Dizer, morrer feliz, morrer de idade. Mas também foi fácil para Dona Laura por causa desses olhos azuis? Olha, pode até o pessoal pensar dessa maneira, mas isso aí seria uma outra razão. Todas as pessoas que pensar dessa maneira não vai a lugar nenhum. Primeira coisa, vai arrumar outras famílias, vai ter que sustentar judicialmente. Eu nunca me envolvi nessa parte. Você está entendendo? Eu sempre procurei, tudo que fosse fazer, minha mulher e meus filhos. Não saí fazer jantar de um lado para outro, churrasco com um amigo. Não, nunca me envolvi. Eu achava que fosse fazer um churrasco, era na minha casa. Porque aquele lá no passado, o churrasco era difícil. Mas se fosse fazer uma comida diferente, era eu, minha mulher e meus filhos. Isso eu me orgulho muito da minha qualidade, de não ter envolvido. Só porque um dia eu prometi para minha mãe que eu não iria para o mau caminho.
posso aconselhar a muitos o bom caminho da vida. E Valinhos, naquela época que o senhor ainda era taxista, o que o senhor se recorda? Tinha muita Hoje, estrada, aqui, muita terra? hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal, aqui era um pasto, entende? Aqui para baixo da Boa Esperança é a plantação de maçã. Você está entendendo? Não Isso que existia ano, nada mais ou menos? de- Você tem 1960. 60, tá. Foi quando eu vim aqui. Eu vim em Valinho no dia 8 de março de 1960. Entrei na GESILEV dia 1º de abril. Não é dia de mentir, porque realmente foi dia 1º. E trabalhei até agosto de 1993. Entende? Agradeço muito que a GESILEV, naquela época, todo mundo dizia que era a mãe de Valinhos. Eu posso dizer com toda a letra, a GESILEV sempre foi a mãe de Valinhos naquela época. Trabalhava muita gente, produção muito grande. Hoje o comércio, né, as próprias indústrias sofrem também, as concorrências já não é mais o que era no passado, né? Mas foi uma grande empresa onde recolheu muito imposto em Valinhos, né? Hoje caiu bastante, né? Então a arrecadação, Valinhos sofre um pouco por falta de indústria, né? São coisas que é uma passageira, né? E nos seus 2 mandatos como vereador? O primeiro mandato, o prefeito era o Luiz Bisotto, né? Como que era a Câmara, o relacionamento da Câmara com ele na época? Posso dizer, era uma maravilha. Entende? Não sei, pelo que a gente lê no jornal, hoje é um pouco diferente, a maneira de aprovar projeto do prefeito ou não. Ainda que existia sempre a oposição, mas conversava o prefeito, chamava, conversava. Naquela época o prefeito ia para São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, fazia questão de levar os vereadores junto. É claro que os vereadores sentiam assim, né? Eu também, né, como um prefeito, chegar e convidar, eu sentia, né, prazer de acompanhar o prefeito. Qualquer inauguração que existia, lá os vereadores juntos. Então não existia assim uma oposição, sentia oposição. Mas o prefeito conversava, explicava lá alguma coisa, as necessidades do bairro, os projetos que tinha, pedido para o governo. Me recordo que o nosso hospital teve uma época, passou umas dificuldades, estava quase fechando o hospital de Valinhos. E o Maluf vinha na CAT, em Campinas, e reuniu os prefeitos da região apresentando os projetos. E Luiz Bisotto levou diversos projetos, né? E me lembro que foi o caso do hospital, um deles, e outro foi a escola do Irã Barbosa, que o prefeito, acho que fez, se eu não me engano, o governador do estado, em 9 meses ele deu a escola pronta. Foi uma das maiores escolas que Valinhos teve, hoje deve estar superada, mas foi uma coisa rápida que o Maluf fez para Valinhos. Também deu o dinheiro para o hospital, que até o dia de hoje tem sim crise, mas não é uma coisa exagerada como foi no passado. Então, Valinhos sempre foi bem atendido pelo governo e continua até hoje, né? O governo nosso também, se nós falarmos mais mal do Geraldo Alckmin, porque gosta de fofoca, mas por mais do que o governo está fazendo, eu não vejo motivo para criticar. Você está entendendo? Prefeito hoje nosso. Sabemos como todo município tem problema, do ICMS, o governo cortando, o governo federal, mandando despesa para os prefeitos, entende? Então ele trabalha com pouca verba e o povo, a verdade é, né, quando pede umas coisas, acho que ganhou a eleição com o prefeito fazer tudo a verba dele. É muito fácil só dividir a verba de educação e saúde, ver que folha de pagamento, não sei se Valinhos está com 40%, 45%, isso não sobra nada para o prefeito trabalhar em obras. Mas são coisas difíceis, assim, a população toda entender essa parte, porque não é envolvido nisso, só os políticos que entendem melhor, né, as porcentagens. Mas sobra de pouco dinheiro. E no passado era difícil, parece que até era mais fácil do que agora. Com pouco dinheiro era mais fácil. Com pouco dinheiro parece que se fazia mais as coisas, né? Tanto que Valinhos naquela época nó de esgoto, né? Hoje as dificuldades, quando fala de fazer esgoto, as coisas muito caras, né? Mas Luiz Bisotto foi o campeão em Valinhos de esgoto, né? São obras que vai por baixo da terra e que ninguém vê, então precisa entender para saber dar valor para o prefeito. É isso. E depois o prefeito foi o Vitório Antoniazzi, já no seu segundo mandato. Também o relacionamento da Câmara era bom com ele? Otimamente bem. Tinha um carinho, tinha uma educação, um respeito para receber todo mundo, né? E sempre sabia conversar,
conquistar o voto, mesmo de alguma coisa contrária, né? Para falar com a Câmara, ele sempre foi, né, muito educado, muito né? educado, muito bastante simpático, né? Vivemos épocas boas do passado, né? E os vereadores, né? A gente só guarda a recordação porque eu nunca tive inimigo, né? Quais vereadores o senhor se recorda mais, assim? Ângelo Soares Lajotto, Benedito Aparecido, que esse já é falecido, Girmiro Barduque, Mário Burim, o Poli, né? Amado de Gaspar, o Marcão prefeito, o Valmir, frango assado, enfim, e outros. Sarajotto, eu falei, enfim, diversos, né? Que fizeram Ari de Oliveira Campos, que era o dono da Volkswagen, também muito meu amigo. Enfim, posso dizer para você que eu era amigo de todo mundo, porque eu nunca tive inimigo. Foram boas épocas. E que partido que o senhor se candidatou? Era a Arena PDS. A Arena depois foi o PDS, né? Que seria hoje, acho, o PSDB. Né? E tinha vereador que fazia pronunciamento na tribuna, que todo mundo parava para ouvir, assim? Aqueles que Sim, mais... é lógico, tinha sempre a oposição, então quando achava alguma coisa, eles faziam questão, né, de pedir, né, para falar alguma coisa, mas, gente, pelo que a gente percebe hoje, é totalmente diferente. Falava, tal, batia um pouco, né, tinha, por exemplo, Mauro Barbosa, um excelente vereador também, né, mas que tudo se ajeitava na época, né. E projetos, assim, de sua iniciativa, o senhor se recorda de alguma coisa? O vereador ele não faz projeto, ele faz indicação. Ele faz indicação, sendo aprovado, vai para o prefeito. Mas se você for lá no prefeito, existe, pouco lá em uns 100, 150 indicações, que o prefeito não tem condições. O vereador, coitado, ele tenta fazer alguma coisa, que é a obrigação dele, administrar a cidade, ver o que tem coisa, ouvir a reivindicação da população, mas só que nem sempre ele pode, porque o que o vereador vai fazer? Pôr lombada? Uma cadeira de lâmpada aí numa rua? Ele não vai prometer uma escola, ele não vai prometer um esgoto, porque quem que promete? É o prefeito na campanha dele. Então parece que esse projeto, não, o vereador faz indicação. Se for aprovado, vai para o prefeito, aí o prefeito, com condições, faz o projeto, se não aprovado, será executado, né? Mas que o vereador não faz projeto, ele só faz indicação. E o que o senhor se recorda, na época de vereador, das maiores carências da cidade, além do esgoto? O que Valinhos era carente? O asfalto já não existia, casa popular, tudo mais ou menos relativo agora, só que a quantidade agora é maior. Mas sempre existe. Por exemplo, casa popular, isso aí também, o Luiz Soto, o Vitório, sempre valorizou muito os vereadores, né? Então, sempre tinha uma partezinha que ele dava para cada vereador. É lógico, tinha um vereador que sobressaía mais, ele conseguia alguma coisa a mais, me lembro. Eu com o Vitório, né, ele tinha dado umas casas para distribuir na época, e veio uma pessoa chorando na minha casa que precisava urgente. Só que eu não tinha nem condição mais de conversar com o Vitório, porque todos os meus direitos eu já tinha conseguido. E eu precisava arrumar casa, aliás, apartamento lá no Jardim Maracanã. E eu falei com a secretária do prefeito, do Vitório, e não esqueço dela também, que foi muito minha amiga, né? E ela falou com a gerente abaixo da Ana Afonso Ferreira, que é a presidente da Coab. E essa secretária do Vitória é muito amiga da gerente. Quem que é? Qual é o nome dela? Eu lembro. A Lia Marrone. A Lia, né? Que eu não esqueço dela de jeito nenhum, porque ela me ajudou muito. Aí conversou, numa semana, veio o aviso, chamei o rapaz, esse rapaz é grato até o dia de hoje comigo, né? E quantas coisas que eu fiz que as pessoas recordam, coisas boas, graças a Deus. Tudo isso é para o estímulo da gente ver feliz, né? Porque não fez coisas, só fez coisas boas para o povo. E continuamos fazendo até o dia de hoje, né? Não sei se você sabe, eu viajo muito. Eu não tenho mais compromisso, não tenho mais empresa, empresa dos filhos. Mas por eu vindo de uma família muito humilde, então eu viajo muito para o norte de Minas, Bahia. Eu lamento uma amada para frente de Irecê.
Dá 32 horas de viagem daqui lá, dá 2.000 quilômetros, né? Mas vamos num lugar. Mas o senhor vai de carro? Vamos de carro, nós vamos em 10, 12 pessoas, tem que ser de van. É viagem sofrida, mas compensa. Nós voltamos. Mas o senhor faz algum tipo de caridade? Como que nós é? trabalhamos a visitar, né, onde tem necessidade, porque quem está aqui em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, não conhece assim, as necessidades. E só vê na televisão, não é tão gostoso sem você ir próprio no lugar, sentir, conversar com aquele povo humilde, aquele povo sofredor. Então muitos ajudam em campanhas, um dá roupa, dá sapato, cesta básica, ou manda para o pobre, para o norte de Minas. É fácil. Qualquer um tem uma roupa que não está usando mais, você faz uma mala, manda isso aqui para os pobres. Mas se você pegar, pôr num carro e tal, juntar sempre umas pessoas, que você vai precisar gostar para fazer isso. E você vai levar pessoalmente, entregar com a sua mão, você vai conversar com a pessoa, olho a olho, ouvir eles e sentir as necessidades que eles têm. E você guarda aquilo, você vai voltar mais vezes. Então, só dar roupa para mandar não é tão agradável como você ir lá e chorar com eles. Eu agora, recentemente, faz um mês, eu estive num lugar, por exemplo, ainda é casa de barrote, o chão de terra. Creia no que eu estou te falando. Lá está o verdadeiro amor, puro e sincero. Na cidade, todos nós precisamos ter cuidado. Ele é bom, é isso, aquilo. Né? Mas, como nós falávamos antigamente, muitas vezes dá um abraço, mas com a outra mão capaz de, né, enfiar a mão no bolso, ou dar uma facada por detrás. Então lá você ainda vê o verdadeiro amor, necessidade, aquele povo que necessita da gente. Por exemplo, no meu caso, que eu vim daquele lugar, por que não hoje eu visitar ele? Se sobra um pouquinho da minha aposentadoria, por que não gastar com eles? Sei que eu vou e sou muito feliz. O meu retorno, eu faço isso há 23 anos. Nunca quebrou carro na estrada, nunca bateu, nunca fiquei doente, tenho uma saúde perfeita, graças a Deus. Então o que é? É uma dádiva de Deus. Porque o que você faz aos pobres, você está dando a Deus. E Deus retribui a você. Em bens para a família, em saúde. Eu acho que eu devo continuar. Tenho já uma idade avançada, mas até que eu puder enxergar bem, dirigir, quero terminar meus dias procurando ajudar sempre alguém que tem necessidade. Mas o senhor vai dirigindo? Vou dirigindo. É. Eu faço E são amigos que vão junto, sua esposa? Não. Minha esposa nem sempre forma os lugares, é difícil para mulheres, né? Mas sempre leva a pessoa, não viaja sozinha. Mas ainda 1.200 quilômetros, 1.400 quilômetros, ainda eu faço no dia. Agora, semana retrasada, eu fui para Três Lagoas, fui e voltei. Dá 1.400 quilômetros para ir e voltar. Graças a Deus para isso. Foi o que eu aprendi a fazer, dirigir. Faço direitinho, faço perfeito. Gosto do que faço e faço o que eu gosto. E a Câmara de hoje? O senhor acompanha os trabalhos? Não tenho conhecimento. Tenho, por exemplo, aqui, um grande amigo Kiko, tem diversos aqui que eu tenho amizade, né? Não, mas não tenho acompanhado. Sou sincero dizer a você, não tenho conhecimento. Conheço assim pelos jornais, todos eles, né? Mas fácil eles me conhecer por causa dos cabelos grisalhos, né? Mas os jovens, conheço alguns também por aí, né? Mas não participo mais assim, em política, né? E, assim, voltando só um pouquinho à questão do trabalho voluntário, aqui na cidade o senhor realiza algum trabalho voluntário ou sua missão mesmo é viajar? Aqui a gente faz alguma coisa, mas não é questão de fazer em segredo. Porque quando a gente, né, chega numa posição, parece que a gente quer se destacar. E nós temos um ensinamento que o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Mas todos que me procuraram até o dia de hoje, só tem bom resultado, isso eu posso garantir para você. Eu tenho minha esposa que também trabalha na obra da piedade, então conhece muito onde tem as necessidades. E ela visita uma vez por semana uma equipe de irmãs, né? Ela sai para atender essas necessidades. Então, onde tem as necessidades, creio que nós estamos lá. Está entendendo? O senhor, então, faz um trabalho voluntário bem forte, assim. Isso hoje é o que move o senhor Miguel Moreira.
Essa é a maior alegria, a maior satisfação. Nem eu sabia de mim que um dia eu ia conseguir fazer tudo o que eu desejava de fazer. Porque eu dou um exemplo para você. Eu tive num lugar, foi distribuído muitas balas. Vamos dizer assim, acho que foi 14 quilos de bala. Então eu não chupava bala quando era criança, de 4, 5 anos, nem sabia o que era isso. Sorvete, eu nem vi falar, não me lembro. Porque eu morava na fazenda, no meio do mato, não ia na cidade. Né? Então, toda aquela dificuldade que eu senti quando era criança, e hoje eu poder levar para as crianças, fazer aquela fila, distribuir. Por exemplo, sorvete. Eu fiz uma fila de sorvete, uma vez deu 140, essa última agora, um mês atrás, tinha 96. Eu lembro que você marca, a pessoa marca para depois pagar. 96 crianças. Se soubesse dentro de mim o que é a satisfação, a alegria do meu coração, você entende que eu me sinto forte para sair na estrada, não tenho medo de horário, de chuva, de trânsito, porque eu fui fazer alguma coisa num lugar que alguém tem de necessidade. Entendo ver aquelas crianças tão carentes, mais ou menos os lugares que eu morava, não é naquele lugar, mas enfim, mais ou menos na situação com que eu vivia. E você está no meio daquele povo, me orgulho muito. Então, quando vocês falam viagem assim, viajar para os Estados Unidos e tal, não é que eu não queira ir, a família viaja, até mesmo quando estão para fazer viagem, mas se eu puder escapar e voltar para o norte de Minas, o que eles gastam, eu gasto no norte de Minas. Eles são felizes para lá e eu sou feliz lá, e eu estou dizendo que Deus é bom na nossa vida. Você está entendendo? E a Transmimo tem tudo a ver com isso, né? Tá, tem, graças a Deus, meus filhos são muito inteligentes, né? Toca a empresa tranquilo, né? Eles, tranquilamente, graças a Deus, né? Os filhos, os irmãos se conversam muito, trocam ideias, então isso é muito importante. Quando a família é unida, tudo dá certo, né? Qual o conselho que o senhor daria para as pessoas? Olha, é difícil, né? Porque se eu vou falar, eu vou falar para você em parte evangélica, que é justamente o que eu não queria. Às vezes falar, determinar, mas é evitar o quê? Viajar à noite, viver em festa. Hoje o povo vai muito embalada. Vocês estão vendo o que acontece no fim das festas. Você está entendendo? E o que eu recomendo muito é procurar servir a Deus. Porque quem serve a Deus, lembrar que ele tem um compromisso de servir a Deus, sair e impor a igreja evangélica, você está entendendo? Ali Deus segura, Deus guarda a pessoa, Deus protege, Deus abençoa. E na necessidade, ele tem como ele falar com Deus. Mas se vai para uma noitada, vai bagunçar, vai para um lado, vai para outro, sou eu que vou julgar, mas como Deus vai ouvir um pedido dessas pessoas? Vocês fazem coisas tudo contrário. Nós temos que procurar servir a Deus. Que Deus não desampara ninguém. Aquele está sempre atento, ele não dorme, nem tosqueneja. Está sempre atento para nos ouvir. Quando bater a porta, nos abre. Se nós chamar, nos ouve. Se nós buscar, nós encontramos. Agora o pessoal, né, quer o quê? Praia, festa, baile. Gostaria, né? Meu gosto era que pegasse rumos diferentes. Porque Deus abençoa, Deus abre a porta do trabalho, da saúde. Né? Agora, junto o povo aí, né? Vai para um lado, a gente nota, a gente vê, a gente lê, vê na televisão o que vem acontecendo. Coisa que podia ser evitada. Né? Quantas coisas que poderiam ser evitadas, mas sei lá, o povo, né? Não entende dessa maneira, então fica difícil eu opinar a respeito disso. O que eu posso aconselhar é o bom caminho. Seu Miguel, a gente já está terminando aqui a nossa entrevista, né? Como que o senhor vê Valinhos hoje, para finalizar? É uma bela cidade, sempre foi, né? Valinhos. O clima de Valinhos, a água de Valinhos, a administração, todas que passaram, estão de parabéns. Se eles brigavam, discutiam alguma coisa de fofoca em jornal, que não vejo o porquê, né? Eu acho que quando soube no palanque fazer um comício, no meu entender, era para falar do que ele vai fazer, e nunca por nome de alguém, né? Mas nossos políticos em Valinhos, todos eles trabalharam, sem exceção. Todo mundo trabalhou para o bem-estar desta cidade, o progresso. Se Valinhos é uma cidade hoje conhecida nacionalmente, graças aos políticos que passaram nessa cidade aqui, né? Tem que tirar o chapéu e parabenizar todos eles. Está entendendo? Isso eu posso falar com todas as letras. Seu Miguel, muito obrigada pela sua presença aqui, em nome do presidente Lorival. Nós agradecemos a sua presença aqui. Ele, deixo sim, deixo sim. Nós agradecemos a sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço essa oportunidade. Estamos sempre
à disposição, mais vezes, se haver necessidade, estamos aqui à sua disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigada, então. Eu agradeço, um bom dia para você, um bom dia para os senhores. Obrigado, senhor. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, depois com reprise às 17 horas. Na sexta-feira tem o telejornal Câmara em Notícias. Até lá!